o filho do presidente Lula teria recebido uma mesada do careca do INSS. Segundo a CPMI, com base em indícios levantados pela Polícia Federal e depoimentos, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, que tem 50 anos, teria mantido proximidade e até sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Estão falando em sociedade. Preso desde 12 de setembro deste ano. O careca está preso. E eu abro aqui um parênteses. O portal Metrópolis está publicando que ele, o careca, que está preso agora na Papuda, mudou de advogado. E é uma advogada. E o portal Poder 360 vai além. Diz que a advogada que ele contratou é a namorada de Zé Disseu. Zé Disseu do PT. Do careca do INSS. Que estão dizendo que ele dava mesada para Lulinha. A testemunha, que prestou mais de 70 horas de depoimento à Polícia Federal, afirma que Lulinha teria recebido cerca de 25 milhões de reais. A CPMI ainda não sabe em qual moeda. Além de pagamentos mensais de 300 mil reais que estão sendo tratados como mesada. Presta atenção, porque é o seguinte, por que não sabe qual é a moeda? É o seguinte, a informação, Lulinha se debandou para a Espanha. Mas o dinheiro estava saindo, segundo o portal Metrópolis, pela empresa de cannabis via Portugal. Então pode ser euro. Portugal é Europa, é euro, por isso que não sabe a moeda. Jornalista do portal Poder 360, Pedro Linguite, foi ele que fez a primeira denúncia desse caso, que deu o furo, veja comigo. De que Fábio Luiz Lula da Silva, de 50 anos, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com sua ex-mulher Marisa Letícia, manteve relação de proximidade e até uma sociedade empresarial com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido também como o careca do INSS, que está preso desde 12 de setembro de 2025. Em um depoimento relevante sobre as fraudes na Previdência, uma pessoa afirmou que Lulinha, como o filho do presidente é chamado, foi recebedor de valores do careca do INSS, uma cifra aproximadamente de 25 milhões. A CPMI ainda não sabe qual é a moeda e pagamentos mensais de cerca de 300 mil reais, que é tratado como mesada, sem especificar o período. Todos esses dados foram antecipados pelo Drive, a newsletter exclusiva para assinantes corporativos do Poder 360. Essas informações eram até agora desconhecidas com esse nível de detalhe e foram fornecidas por Edson Claro, ex-funcionário do careca do INSS, que se diz ameaçado pelo ex-patrão. Esse Edson Claro, ele tá com muito medo. E ele só delatou porque ele tem medo. Ele não fez nem acordo. O Edson Claro. Esse Edson Claro, a CPMI tentou ouvi-lo. O PT blindou. Disse que não ouvia. Mas aí o seguinte, o depoimento da Polícia Federal, o presidente da CPMI pegou e puxou. E aí agora tá revelado. Tá revelado. Tá? O relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, e o presidente da comissão, senador Carlos Viana, se reuniram com esse Edson, que é o ex-funcionário do careca, o Camilo, o careca do INSS. O encontro aconteceu depois que a CPMI rejeitou o pedido para ouvir o Edson. A CPMI rejeitou o pedido, o PT blindou, porque uma coisa é lá o depoimento da Polícia Federal. Eu estou dizendo aqui, você não ia saber disso, você que está assistindo esse programa. Se não fosse a CPMI, porque a Polícia Federal é obrigada a fornecer as informações, eu duvido que esse assunto viria à tona. O filho do presidente, 25 milhões, uma empresa de cannabis via Portugal. E digo mais a você, esse cidadão, o Edson, ele diz que o careca, quando ele queria cair fora do assunto, o careca ameaçou ele, dizendo que ia meter uma bala na cabeça dele. Vou mostrar isso pra você. Espera, vou mostrar pra você. Olha só. O Edson disse que foi ameaçado pelo careca. Disse para o relator e o presidente que o filho do presidente Lula teria recebido uma mesada de 300 mil reais do empresário. O careca está preso. Gaspar disse, tem indícios de que Fábio, o careca, e a ex-publicitária do PT, que já foi citada, a Daniela Fonteles, viajaram juntos para Lisboa em 8 de novembro de 2024. O presidente da CPI diz que o seguinte, o grupo é uma quadrilha
Uma quadrilha. Veja só. Não existe isso, pô. O filho do presidente com um careca do INSS num jato. Com uma mulher que é publicitária do PT. Essa mulher, gente, é aquela que já foi indiciada na Lava Jato. E que ela delatou o dinheiro que recebeu do PT na Lava Jato, dinheiro desviado da Petrobras, e saiu da cadeia. Ela delatou, essa publicitária. Aí, de novo, outra vez, a mesma história. A mesma história, não tem jeito não. Aí, ó, tudo no avião, no jato, com o careca. 25 milhões, mesada de 300 mil. A deputada federal Bia Kicis diz que há indícios apresentados na CPMI do INSS de que Lulinha e o careca fizeram essas viagens juntos. Vê comigo. Requerimentos de listas de passageiros de determinados voos da Latam para Portugal, que nós temos informações de que o careca do INSS, um dos maiores fraudadores do INSS, estava nesse voo em companhia do Lulinha para Portugal. Senhor presidente, isso é muito grave, porque desde o início, a gente já sabe hoje, pelas matérias, o governo vem tentando blindar o Lulinha quando a gente nem supunha ainda que ele pudesse ter alguma relação com essa fraude terrível do INSS. Não, o cara pega, de repente, vai embora do país, foi para a Espanha. A jornalista do Metrópolis, Andresa Matais, diz que o empresário Fábio Luiz da Silva Lulinha teria saído do país porque já tinha em mente, é o que ela está dizendo, a apuração da jornalista, já tinha em mente a questão da CPMI, que ia vazar, que ele recebeu esse dinheiro. Vê. A gente já contou aqui na minha coluna, para quem acompanha sabe, que o Lulinha escapuliu do Brasil. Foi para Madrid e disse que só voltava depois do governo do pai. Naquela época a gente já tinha informação de que, na verdade, ele estava saindo do país para se blindar de uma eventual investigação da CPI do INSS. A CPI agora está muito próxima desse assunto. Hoje vão voltar o requerimento e aí é que eu peço atenção para quem acompanha a política. Se o Centrão blindar o filho do Lula, tem cara de acordão aí pelo ar. Exatamente. Presta atenção. Tem muita gente que fala que é direita, entendeu? Mas não se endireita. Tem gente que fala que é da esquerda, mas se une com uma coisa que não é bem esquerda. Então esse país está muito doido. O deputado federal Evaí Vieira de Mello pediu ao Supremo que analise uma possível cooperação internacional e até a extradição de Fábio Luiz da Silva Lulinha. A extradição, segundo o deputado, Lulinha está morando em Madrid desde que esse caso ganhou notoriedade, o que aumenta a preocupação sobre o andamento das investigações. O deputado diz não haver culpa definitiva, mas que os indícios justificam medidas mais duras. Um pedido semelhante já foi enviado também à Polícia Federal. Eu vou mostrar tudo aqui no programa, não vou esconder nada de vocês vão ver. Aqui vocês vão ver. Tá? Os governistas rejeitaram a convocação de Lulinha na CPMI do INSS. Você vai ver que é essa história, inclusive aí, da Matais, a colunista do portal Metrópolis, ele falou, vamos ver como é que vai ficar. Por quê? O PT, sozinho, não conseguiria rejeitar, não. Deu uma surra na oposição. Rejeitou Lulinha. Porque se ele fosse convocado, ou ele seria ouvido, né, pela internet, a não ser que conseguisse habeas corpus, mas teria que pelo menos aparecer. Pelo menos aparecer. Então tá muito esquisito isso aqui. É interessante, né? Um negócio desse era pra estar um escândalo desgraçado, né? A gente vê alguns portais de notícia ainda que falam. Porque não é a primeira vez que esse filho do presidente entra num escândalo. Já teve outros. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. O que tem de gente com rabo preso nesse país dá até vergonha. O que tem de gente com rabo preso nesse país dá vergonha. No chat do YouTube eu estou perguntando, Lulinha está na Espanha. Na CPMI há desconfiança de que ele se mudou porque sabia que a bomba ia estourar. Deputado, senador, já pedindo a extradição, como o Alexandre de Moraes já fez com os chamados golpistas. Aliás, tem um monte de gente chamada de golpista que o Alexandre de Moraes pediu a extradição. Inclusive já pediu sem condenação. Porque o Lulinha não está condenado a nada. O que é que você acha? Pelo que você já ouviu aí, e vai ouvir mais. O caso do Lulinha é caso já de prisão e extradição? Caso de prisão e extradição, sim ou não? Um
filho do presidente da República, Lulinha, que recebe 300 mil reais de mesada do careca do INSS. Uma vergonha, uma coisa que envergonha qualquer um. Lulinha está envolvido até o pescoço nessa CPMI. Tanto assim que fugiu para Espanha. Fugiu! É um foragido, filho do presidente. Uma vergonha. Por isso que estão tentando blindar a vinda do Lulinha aqui. Blindaram Edson Claro, blindaram todos agora. Eu faço questão depois de ler quem votou contra todas as convocações anteriores. Eu vou ler nome a nome, porque estão blindando o bandido. É isso que estão fazendo. Então, o povo que vem aqui só para passar pano em bandido, e todo o Brasil sabe que o filho do presidente da República recebe mesada de operador do INSS e fugiu para a Espanha. O Brasil tá vendo esse espetáculo horroroso de novo. O Brasil tá vendo que eles estão blindando todo mundo. Agora, chega e querem colocar o quê? O governador Zema. Governador Zema que não tem nada a esconder. Governador Zema que é o Estado, mostra que Minas Gerais é o Estado mais transparente. Governador Zema que não deve nada e vem aqui. E de livre e espontânea vontade ele tinha se colocado à disposição. Novo que é transparência. A gente vai votar a favor da convocação de qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa, porque ninguém tem bandidinho de estimação. E para os colegas que votaram para não convocar todo o bloco anterior, o Brasil sabe quem blinda quem. O Brasil agora sabe, e os nomes de vocês vão estar estampados em todos os lugares, mostrando que o que vocês querem é blindar bandido. Todos os caminhos levam ao PT. Todos os caminhos levam ao Lulinha. Agora é com vocês, gente. Agora eu quero ver na próxima, depois disso daqui, todo mundo que fala que o governo Lula resolveu, eu quero saber se vocês vão blindar os 300 mil reais da mesada do careca do INSS, que dava para o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, eu aqui quero falar que nós queremos que o Zema venha para mostrar a roubalheira do Estado de Minas Gerais. Ele que ganha, ele que é pré-candidato à presidência com muita honra, ganha do governador Lula no Estado de Minas Gerais. Nós votaremos sim a essa convocação. Sim a essa convocação. Obrigada, presidente. PIX e nota fiscal podem levar ao corte do seu benefício do INSS. Veja a seguir na reportagem. Agora, os aposentados e pensionistas do INSS. Presta atenção. Pouca gente sabe, mas o INSS tem monitorado cada vez mais as movimentações financeiras dos beneficiários. Recebimentos frequentes via PIX, transferências ou emissão de notas fiscais podem ser interpretados como renda extra, e isso pode indicar retorno ao trabalho ou atividade incompatível com o benefício. Quando isso acontece, o INSS pode suspender ou até cancelar o pagamento sem aviso prévio. Se tem alguém fazendo essa movimentação, o INSS então suspende o pagamento para procurar saber, para que a pessoa procure o INSS para dizer assim, poxa, me explique o que é que você está fazendo com essas movimentações. É isso? Olha, pode sim, tá? Essa decisão, na verdade, é uma decisão antiga, só que como o PIX tem se popularizado muito, por exemplo, a Receita Federal consegue fazer esse monitoramento, esse rastreamento de forma mais ampla e precisa. E dessa maneira é possível saber quando algum beneficiário do INSS recebe, por exemplo, auxílio-doença, o LOAS, ele está ali tendo uma atividade extra remunerada, como, por exemplo, montou uma vendinha na frente de casa, uma mercearia, e ali ele está recebendo os pagamentos via PIX, fazendo essas transações, aí a Receita Federal desconfia e todo esse cenário pode mudar, sim. Já respondendo sua pergunta, ele pode ser prejudicado em relação ao benefício. Esse vídeo aqui é tão grave que eu te sugiro assistir ele na televisão da sua casa, bem grande, para você poder ler o escândalo que é isso aqui, tá? Coloca a sua família no sofá, chama os amigos para assistir isso aqui, porque é surreal. Até pro Brasil, que é um país dos escândalos diários de corrupção, isso aqui supera tudo. Vamos lá, essa decisão do Gilmar Mendes de blindar os ministros do STF, de imediato todo mundo achou que era uma decisão para blindar Alexandre de Moraes. Foi o que nós pensamos de imediato. Mas e se não foi para blindar Alexandre de Moraes? E se foi para blindar outros ministros do STF por causa de um escândalo que está surgindo agora? Tudo leva a crer que é isso que está acontecendo. Banco Master financia eventos, financia jantares, até aí tudo bem. Não tem como a pessoa saber se o cara que está financiando um evento para ela ou um jantar é um corrupto ou não, certo? Só que aí, de repente, surge essa notícia aqui, ó. Quando o Dias Toffoli, de uma maneira absurda, blinda o processo de investigação do Banco Master. Dias Toffoli mandou transferir para a corte qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master. Com essa ordem, todos os procedimentos investigatórios devem ser paralisados nas instâncias inferiores. A decisão de Toffoli atende, em parte, pedido das defesas do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de outro réu na Operação Compliance Zero, que investiga fraude bilionária no sistema financeiro. O pretexto é
a própria Globo fala que é um pretexto, tá? Agora eu vou te mostrar a profundidade do que está acontecendo. Primeiro, vou pegar essa matéria aqui, ó. Toffoli foi a Lima em jato privado com o advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder. O Toffoli entra no avião privado de um empresário e viaja para Lima para ver uma partida de futebol. O jatinho de Luiz Oswaldo Pastore, né? E ele viaja para Lima com esse cara aqui, ó, Augusto Arruda Botelho. Grava esse nome. Augusto Arruda Botelho, que é ex-secretário nacional da Justiça do governo Lula. Arruda Botelho é torcedor do Verdão. Então eles viajam lá, né, bem bonitinho. É advogado de Luiz Antônio Boom, que é o cara do compliance do Banco Master, preso na operação da PF. Então o Dias Toffoli, poucos dias antes de tomar essa decisão de blindar o Master, viaja com o advogado do cara que ele tá julgando num jatinho particular. Já é ruim, calma. Você sabe quem que é esse Augusto Botelho? Eu vou te lembrar, você vai lembrar agora, na hora que você ver a cara desse cidadão aqui. O Augusto Botelho é esse aqui, ó. Um cara que debatia com Coppola, aparecia no CNN, ele era o grande defensor do Lula e um cara que mais atacava a Lava Jato. Inclusive aqui ele falando que essas prisões provisórias, preventivas da Lava Jato, era tortura. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Que é o que foi feito com o Mauro Cid, que é o que foi feito com várias pessoas do caso do Bolsonaro, que é o que foi feito com o Felipe Martins. Mas na época da Lava Jato era tortura. Mas bem que não precisa falar da Lava Jato agora não. Quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar que este cara foi que pediu pro Dias Toffoli blindar o dono do Banco Master, o Vorcaro. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Olha que gracinha. Foi atendendo a um recurso de Augusto Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que está preso, que Dias Toffoli decidiu na quarta-feira passada dar acesso a todos os elementos de provas e documentados da investigação da PF que seja de interesse do seu cliente. Toffoli determinou que todas as novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não a mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Dias Toffoli. Ou seja, o crivo do próprio Dias Toffoli, né? Agora, o guardião master do processo. O sigilo máximo também foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Toffoli, que foi para jantar pago pelo Banco Master, que foi para evento pago pelo Banco Master, que viagem já tinha um particular com o advogado do cara preso no caso do Banco Master, decide puxar para si toda a investigação. Toda. E manda fechar tudo e blindar. Ninguém faz mais nada, não tem nenhuma operação policial, nenhuma quebra de sigilo, nada. Lembrando que o cara do Banco Master foi liberado e no caminho para casa falou que ia curtir com um vinho de R$9.000. Agora tem mais. Tem mais gente trabalhando na defesa do caso do Banco Master. Gente, presta atenção, o cara do Banco Master, ele ia comprar um iate de R$500 milhões. Imagina o tanto de dinheiro que esse cara deu calote. O tanto de dinheiro que esse cara roubou. O tanto de gente que ele comprou. E aí, cereja no bolo. O contrato do Master com o escritório da mulher de Moraes. Não só o Arruda Botelho, que é o cara do Lula, viajando no jatinho, consegue que o Dias Toffoli blinde todo o caso do Master, mas uma outra pessoa que está trabalhando para defender esses corruptos do Master é a esposa do Alexandre de Moraes. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero do mês passado, está o contrato de honorários do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. O problema é que não falou o valor aqui, né? Qual foi o valor que a Viviane recebeu? E agora? A Viviane está na Magnitsky. Então, se ela está trabalhando com o Banco Master, pode colocar o Banco Master na Magnitsky também? Cara, o nível de podridão escancarada à luz do dia é impressionante. O Brasil, a gente está acostumado. Sinceramente, nós estamos desensibilizados com a quantidade de escândalos desse governo e da nossa Suprema Corte. Escândalos de corrupção, de perseguição, de julgamento ilegal. A gente tá... Mas isso aqui supera tudo, gente. Supera tudo. Nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a nossa mais alta corte infringindo todas as regras para blindar um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo um banco no Brasil. Sem medo de serem julgados pelo povo. Gilmar Mendes, ao decidir basicamente blindar os ministros do STF, eu não acho que a preocupação principal dele seja com o Alexandre de Moraes. Eu acho que, inclusive, se for para o plenário, os outros ministros vão votar por causa desse caso. Gente, sabe quem que ia? Lewandowski, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Estas pessoas conviviam em ambientes com essas pessoas que estão presas agora do Banco Master. Meu Deus, como que nós chegamos nesse buraco onde o medo hoje das pessoas não é roubar bilhões. O medo do povo no Brasil hoje é verbalizar a sua indignação diante da proteção da nossa Suprema Corte desses ladrões que roubaram bilhões.
O perigo não é você ir lá e roubar. O perigo é você denunciar quem está roubando. Tagliaferro denunciou os crimes que estava cometendo, relatório forjado, mandado de prisão, teve que ir para a Itália. Eduardo Bolsonaro denunciou mais alguns crimes ali, ações ilegais e perseguições do STF, tá foragido dos Estados Unidos. Alan dos Santos denunciou, tá foragido. A gente vai ter que aprovar o Centrão, cara, Centrão, não tem mais como fugir. A gente tem que aprovar o conjunto de PECs para devolver o STF para a caixinha deles. Porque nós estamos numa ditadura do judiciário, e numa ditadura do judiciário mafiosa. Sabe, que defende bandido à luz do dia. E o perigo não é o cara do Banco Master ser preso. O perigo é a Polícia Federal vir na minha casa, o Alexandre de Moraes inventar alguma coisa, ou o Dias Toffoli, para mandar a Polícia Federal na minha casa, porque eu tô aqui falando que isso é um absurdo. Vou parar por aqui, porque eu já excedi. Nossa. E eu pergunto, em que período da história o PCC, o Comando Vermelho, cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro? Quem era presidente da República? Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo, nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer. Nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima, se está buscando andar de cima na fraude do INSS, né, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? O governo federal estrangula os estados, não repassa a verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compara a criminalidade. É impressionante a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto. Porque nós temos o pulso forte. Nós temos a mão pesada com bandido. Mas o que o governo federal investe? Zero. O que o governo federal investe para os estados? Zero. Zereta na cardeneta, zerinho ali, ó. Essa é a verdade. Tirar até a fonte da loteria para as penitenciárias. Não tem nada. E a gente tem ali uma ampliação de competência da União na formulação de política nacional de segurança. E, de fato, isso é uma afronta à autonomia dos estados. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade do país. O governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general, Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. Vocês viram que nós tivemos uma repetição do Lula. O Lula diz, olha, os traficantes são vítimas dos usuários. E aí, o ministro Renan Filho reproduziu um fato inédito, viajando pela Europa, e ele disse,
Traficantes preferem o Brasil porque portos e aeroportos são os melhores. Ou seja, os traficantes são vítimas por termos os melhores portos na América do Sul. Esclarecer que o pronunciamento do governador Ronaldo Caiado foi um pronunciamento aqui que nós podemos respeitar a sua liberdade de fazê-lo, mas sem dúvida alguma que fere a própria Constituição, joga dúvidas sobre o povo brasileiro. Não é questão de... O senhor... Para contraditar, presidente, tem o direito a contraditar, presidente. Para contraditar a questão de ordem, tem direito, presidente. Só um minutinho, deputado Marcel Van Hatten, um minuto. Não, mas tem direito a contraditar. Deputado Marcel Van Hatten, por favor. Eu vou aguardar o senhor me dar o direito de contraditar. O cidadão não aguenta mais a reincidência. O crime que mais aborrece o cidadão, o roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, né, comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para a audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, né, de que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro, né, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. E as penitenciárias federais, que são 5 ou 6, 5, elas tomam conta de 40% do orçamento do fundo penitenciário no Brasil. 5 penitenciárias. E nós ficamos ali, governadores. Eu, por exemplo, agora, só na construção de penitenciárias modulares, eu investi mais de 340 milhões de reais em construção de penitenciárias modulares. Ah, mas o Ministério da Justiça não aceita a modular. Não, tem que ser a convencional. E se tiver dinheiro do governo federal, você não pode fazer a muralha. Tem que ser aquela tela, onde o bandido convivendo com as pessoas de fora e as pessoas de fora vendo os bandidos do lado de dentro. E aí está lá o estado do Rio Grande do Norte, onde os bandidos tranquilamente fugiram das penitenciárias de lá. Então, vocês veem que o governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Ah, mas Goiás era o estado que tinha as cidades mais violentas do país. O problema é que eu não poderia, era projetar aqui umas imagens para vocês verem o que era o entorno de Brasília. A cidade mais violenta do Brasil é Valparaíso. Ali. Era comandado pelo Comando Vermelho e a região norte pelo PCC. Então, essa é a realidade. Quando você coloca uma penitenciária, e alguns colegas meus tiveram a oportunidade de visitá-lo. Ali, você não vê nem aquele mau cheiro de presídio. Todo o presídio organizado, tudo em ordem, tá certo? E aqueles que querem se recuperar, tem as oficinas mecânicas, oficinas de marcenaria, oficina de corte e costura, oficina de construção civil, para aqueles que querem. Mas nas nossas penitenciárias em Goiás, onde nós tratamos ali o faccionado grave, ele não tem visita íntima e nem tem direito a ter sigilo na hora da audiência com o advogado. E tem mais. E tem monitoramento ambiental. É pleno. Agora, o governo federal, o que ele quer? Não, agora é crime, não pode monitorar essas pessoas. Quem está com a tornozeleira eletrônica, o meu policial penal não pode pedir e nem transferir o dado para a polícia militar, nem para a polícia civil. Porque tem uma resolução do CNJ que bloqueia isso também. Ah, você vai mudar o faccionado de presídio. Ah, tem que encaminhar antes à justiça. Não, quem é o governador somos nós. Essa prerrogativa é minha, não é o CNJ que vai dizer o que eu tenho que fazer.
Não é a DPF, essa DPF número 347, é que vai dizer que eu não posso prender as pessoas porque, olha, o governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compare a criminalidade. É impressionante a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto. Porque nós temos o pulso forte. Nós temos a mão pesada com bandido. Bandido não se cria no estado de Goiás. Esse é o ritmo maior. Hoje, as minhas tropas de segurança estavam confrontando em Santa Catarina com um dos mais, vamos dizer, temidos bandidos de assalto a banco e sequestro de novo cangaço no país. É isso que mostra a eficiência de uma polícia. Com mais de 1.000 homens na inteligência. E o governo federal não prioriza isso. Peço silêncio, peço silêncio. Vou lhe dar a palavra. Obrigado. Peço silêncio. O governador já está concluindo. Peço silêncio. Darei a palavra a todos os deputados. Obrigado, meu amigo. Muito Presidente, obrigado. pela ordem. Comício do Caiado, não posição de governador. Obrigado. Presidente, pela ordem. O governador já vai concluir. Eu passaria a palavra para o senhor. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade no país. A lei de Goiás já está sancionada. Eu já tenho vários softwares, desenvolvi algoritmos, já está implantada no entorno de Brasília e já estou implantando agora em toda a região metropolitana de Goiânia. Então, lá em Goiás, eu já uso a inteligência artificial. Isso vocês não podem deixar passar nessa matéria que está em pauta para vocês votarem, que veio do Senado Federal totalmente deformada, que vocês copiaram um texto da Europa, que já está ultrapassado, que o próprio europeu já revogaram, e o Brasil vem com essa atitude retrógrada como ela. Então, gente, por favor, exerçam suas funções, não deixem com que o CNJ venha suplantar decisões de vocês do Congresso Nacional e baixar resoluções, ao mesmo tempo, destituindo a função dos governadores. O meu pedido na questão de ordem é por um esclarecimento da sua coordenação sobre quem envia uma questão de ordem à Câmara dos Deputados. Uma questão de ordem numa PEC. Desculpe, senhores e senhoras. Quando muitos falam, atrapalham também. Senhores presidente, senhor presidente, a minha questão de ordem é para repor aqui nesse debate que a iniciativa da PEC da Segurança Pública, que trata do Sistema Único de Segurança Pública e que inclui a União no esforço dos estados contra a criminalidade, é uma iniciativa institucional da Presidência da República. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. E nós fizemos isso no estado de São Paulo e é por isso que a nossa política pública tem sido tão efetiva. Mas quando a gente fala com o cidadão, ele nos revela que a segurança pública é uma preocupação, ele nos revela que ele já sabe que o efetivo só não é mais suficiente, que a tecnologia é fundamental, que a integração é fundamental e ele nos revela que ele não aguenta mais a leniência do Estado. Ele clama por endurecimento de penas. Recentemente nós tivemos a Operação Contenção no Rio de Janeiro e essa operação teve ampla aprovação popular e aquilo é o cidadão nos dizendo, nós não aguentamos mais. A primeira coisa que a gente precisa pensar, voltar àquela discussão que já é antiga nesta casa, da prisão após a condenação em segunda instância. Isso é fundamental, um dispositivo que mantém, embora mantenha a presunção de inocência, permite o cumprimento da pena após o início da execução
permite o início da execução penal após a confirmação da condenação por órgãos colegiados. Isso vai reduzir atraso, vai reduzir aquela sensação de impunidade. A sensação de impunidade é uma coisa que mata hoje, né? E isso é fundamental a gente combater. Outra coisa, que tratamento nós vamos dar, de fato, para as organizações criminosas de alta periculosidade ou lesividade? Parte desse tratamento foi enfrentado no PL antifacção, mas ainda há amarras constitucionais, ainda há benefícios que a Constituição garante e que podem ser tratados agora na emenda constitucional. Né? Ou seja, será que não está na hora de pensar como os integrantes dessas organizações criminosas vão cumprir pena? Será que eles vão ter direito à progressão e a gente não pode tratar disso agora? Será que eles não têm que cumprir pena em presídios federais? Será que eles não podem, de cara, estar submetidos a regimes diferenciados disciplinares? Então são questões que a gente coloca. Né? Restringir, né, o que existe hoje. Hoje existe uma vedação a cumprir a pena integral. E hoje tem aquela sensação de impunidade. O cara comete um crime grave, em pouco tempo ele está na rua. E aí fica aquela sensação de que o crime compensa. Por que aquele que comete um crime grave não pode cumprir a pena na sua integralidade? Então isso é fundamental e a Constituição, essa mudança na Constituição pode nos dar este caminho. Será que não está na hora de pensar na supressão de direitos políticos para presos? Eu acho que seria um excelente caminho. Talvez a Constituição possa tratar da polícia penal, que possa ter as suas competências melhor desenhadas, né? No que diz respeito à custódia, à ordem, à disciplina, à segurança e gestão administrativa dos estabelecimentos penais. A Polícia Penal, que tem feito em todos os estados um grande trabalho, no estado de São Paulo está regulamentada e eles têm realmente sido um componente importante aí da nossa segurança pública. É fundamental aumentar o custo do crime. E aí, o que vai valer para faccionados no que diz respeito à progressão de pena? Quais são as regras que vão ser estabelecidas para a reincidência? O cidadão não aguenta mais a reincidência. O crime que mais aborrece o cidadão, o roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, né? Comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para a audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, né? De que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro, né, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. Então a gente tem aqui, pela via legislativa, os instrumentos para acabar com essa sensação de impunidade. O crime não pode compensar. Então isso é uma questão importante. Outra coisa que precisa ser enfrentada, perda de patrimônio. Não tem coisa que vai dar mais sensação de recompensa para o cidadão do que a perda de patrimônio do criminoso. E aí, como que a gente acelera isso? Porque, veja, é muito frustrante quando o patrimônio de um criminoso, às vezes de um grande traficante de drogas, é devolvido pelo judiciário. E a gente tem visto isso acontecer em algumas ocasiões. Aquele helicóptero que foi apreendido, né, aquele recurso que foi apreendido, que foi bloqueado, às vezes é aquele barco que foi apreendido, é devolvido ao criminoso. Ora, a melhor coisa seria, e o cidadão se sentiria realmente vingado, podemos assim dizer, se aquele bem fosse usado para financiar a segurança pública. Em que momento isso poderia acontecer? O bem sequestrado, logo, né, no início do procedimento, no início do indiciamento e após a condenação, de fato, a facilidade para executar o perdimento de bens. Está na hora da gente enfrentar outro problema, o endurecimento de pena para quem comete o crime contra o agente de segurança pública. Né? E a gente tem que ser uma pena muito dura para afastar esse tipo de crime. A gente não pode mais ver policiais, no cumprimento do dever, sendo alvejados por criminosos. Né? Então esse aumento de pena é fundamental. A gente tem que pensar quando que deverá ocorrer a prisão preventiva sem direito à liberdade? Quando as provas indiquem que a prática é reiterada e o judiciário tem que estar dotado dessas informações para combater a reincidência? Quando aquele indivíduo tiver sido liberado antes por outra infração penal em razão da sua primariedade? Quando a prática do delito, né, acontecer na pendência de uma ação penal? Quando houver risco de fuga? Quando houver risco realmente de obstrução dos trabalhos de investigação? Uma série de situações onde aquele criminoso não pode ser colocado em liberdade e a gente tem que ter, de fato, a prisão preventiva. A gente tem que pensar na questão da maioridade penal. Acho que já é chegado o tempo de pensar nisso. Né? Será que
aquele menor de 17, 16 anos não tem consciência do que está fazendo, ou se a gente não for abaixar a maioridade, pelo menos pensar no seguinte, no aumento do tempo de detenção para determinados tipos de crime. Isso talvez seja fundamental. A gente pode aumentar esse tempo para não ter aquela situação do crime cometido ali, na iminência de completar 18 anos, e logo na sequência, aquele menor infrator ser posto em liberdade. Essa preocupação da reincidência me preocupa muito. Só para você ter uma ideia, recentemente houve um crime chocante em São Paulo, que foi o assassinato de uma moça que era de Sorocaba, que foi entregar um drone que foi comprado pela internet. Aquele crime foi cometido por um adulto, mas que até bem pouco tempo atrás era menor infrator. Ele completou 18 anos há muito pouco tempo. E ele tinha várias passagens pela polícia. Várias. Cometeu vários crimes. E estava em liberdade. Quase todos os crimes de grande repercussão do Estado de São Paulo, recentemente, foram cometidos por reincidentes. O assassinato do Vitor Medrado, ciclista no Parque do Povo, foi cometido por um reincidente. Para se ter uma ideia, a pessoa que fornecia capacetes, placas clonadas, armas e bags, para que eles se simulassem, né, para que eles fizessem de conta ali que eram entregadores e praticassem o roubo, e praticavam o roubo em troca do celular, né, então recebia aquele material e entregava para a pessoa que estava fornecendo o celular roubado. A pessoa que fornecia era uma criminosa que estava cumprindo pena em liberdade há muito pouco tempo. Então a reincidência é uma chaga do Brasil e a gente precisa combater a reincidência e nós temos oportunidade de fazer isso. Existe um capítulo à parte que é a questão do combustível. Combustível tem sido uma arma para o crime organizado lavar dinheiro. Por quê? Porque todo mundo precisa de combustível, porque é muito capilar, tem muitos postos, e aí a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai atuar? E eu estou falando, obviamente, não estou falando só de propostas de emenda à Constituição, eu estou falando de matérias que podem estar na legislação infraconstitucional. Né? E o Parlamento pode se debruçar sobre esse assunto, vai tratar algumas coisas na PEC, tem matéria que não é de emenda à Constituição, mas que precisam ser enfrentadas. Né? Como é que a gente vai tratar aquele que importa produto químico e transforma em combustível de maneira irregular? Como é que a gente vai punir, né, com rigor aqueles que trabalham na falsificação e na sonegação de impostos? A falsificação é um problema do Brasil. E nós temos a questão da falsificação no setor de combustíveis também. Né? Como é que a gente vai estabelecer penas duras para quem comercializa estoque de combustível que não sabe a procedência? Então a gente tem que atacar a cadeia como todo. Não pode ser tão simples obter um regime especial tributário. Não pode ser tão simples importar, né, um material para a indústria química e transformar ele em combustível e comercializar fraudando imposto. Né? A lei do devedor quanto mais está aqui na Câmara dos Deputados, fundamental para a gente combater esse tipo de crime. Enfim, tem um caminho enorme para ser percorrido para que a gente possa aumentar o custo do crime, para a gente entregar para o cidadão aquilo que ele já percebeu. O aumento de efetivo não vai ser suficiente, a gente precisa ter mais tecnologia, a gente precisa ter mais integração, mas sobretudo, e acho que isso está na pauta, na ordem do dia, a gente precisa ter penas mais duras. E eu tenho muita confiança que o Congresso Nacional vai entregar aquilo que a sociedade está esperando. Eu quero dizer que, graças a muito trabalho, São Paulo tem o menor indicador de homicídios da história. Tem o menor indicador de roubos em geral, menor indicador de roubos de veículos, menor indicador de roubo de carga, menor indicador de latrocínio da história. Então me parece que a percepção de segurança vai acompanhando. A Cracolândia era uma chaga de 30 anos, não está mais lá. E os comerciantes estão voltando, as pessoas estão voltando, a circulação no centro de São Paulo está voltando. O pessoal falou de exportação de grupo criminoso, e eu pergunto, em que período da história o PCC, o Comando Vermelho, cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro? Quem era presidente da República? Quem era o governador de São Paulo naquele tempo? E por que essas pessoas que passaram por lá nunca conseguiram resolver problemas como a Cracolândia? E com que respaldo as pessoas agora vão comentar alguma coisa? Por falar em Cracolândia, eu tenho que agradecer, sim, além do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Municipal de São Paulo, né, que trabalharam muito lá, junto ao nosso lado. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? Aí agora, depois da Operação Contenção, olha, precisamos fazer alguma coisa, manda para cá o PL antifacção. Depois. É como a gente fala nas Forças Armadas, eu fui do Exército há muito tempo, corneteiro toca alvorada, acorda, porque são 3 anos para mandar
produtos que não são os melhores. O que o DERIT fez, por exemplo, no PL antifacção, foi incorporar 11 tipos penais, entender o efeito social do crime organizado, que eles agem como se fossem terroristas, porque eles dominam o território, eles impõem a lei própria, e o cidadão não aguenta mais isso. Aliás, para quem não sabe, o DERIT incorporou a sugestão da Receita Federal que tinha sido tirada do Ministério da Justiça. Sabiam disso? E o DERIT incorporou aquilo que foi pedido pelo Colégio de Procuradores Gerais de Justiça, ele incorporou aquilo que foi pedido pelo próprio Ministério Público. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima, e se está buscando andar de cima na fraude do INSS, né, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Porque tem muito escândalo aqui para a gente comentar. Para quem acompanhou de perto a Operação Carbono Oculto e a Operação Poço de Lobato, viu que elas começaram no estado de São Paulo. Quem entrou com as ações de bloqueio de bens foi a Procuradoria-Geral do Estado, 7,6 bi na Operação Carbono Oculto e 8,9 bi na Poço de Lobato. E aí as pessoas vêm falar bobagem, porque não conhecem o assunto. Como falam bobagem sobre valorização da Força Policial de São Paulo. Em 4 anos, de 22 até 25, 45% para a Polícia Civil e para a Polícia Militar na média, 54% para a Polícia Penal na média. O impacto de mais de 6 bilhões de acréscimo na despesa de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Mais de 2 bi de investimentos, mais de 2.600 viaturas, mais de 200 instalações reformadas. Olha as operações Big Mobile que estão sendo feitas em São Paulo, cada operação com 10 mil, 11 mil celulares apreendidos. Celulares que estão sendo devolvidos para as vítimas. Olha o que nós estamos fazendo, acompanhando transgressores, agressores de mulheres, usando a tecnologia, usando, por exemplo, o tornozelamento. Bandido agride uma mulher, é feito um boletim de ocorrência, tem uma medida protetiva, a gente tornozela aquele criminoso e passa a monitorar ele por geoprocessamento, e quando ele chega perto daquela mulher que tem a medida protetiva, dispara o alarme e a gente pega esse sujeito, usando a tecnologia a nosso favor. É um problema que nós temos, é subnotificado ainda, mas nós estamos combatendo, nós vamos resolver, porque a gente resolve as coisas com vontade, como a gente resolveu o Cracolândia. Estava lá 30 anos. Quem passou por lá e não resolveu? Nós resolvemos. Nós resolvemos, delegado da Cunha. Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo, nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer. E aí, eu tenho certeza que essa comissão vai aperfeiçoar o produto ruim que veio do governo federal e vai entregar para a sociedade um bom produto. Como o DERIT conseguiu aperfeiçoar o PL antifacção, que era ruim, e está entregando para a sociedade um bom produto. É por isso que eu tenho fé nessa comissão e eu precisava prestigiar essa comissão. Né? Porque São Paulo é um estado que valoriza a segurança pública, por isso nós contratamos 7.500 policiais civis, 11 mil policiais militares, e é por isso que a gente defende o PLP do devedor quanto mais, que a gente sabe que é importante, é por isso que a gente veio aqui propor. E é por isso que nos nossos estados nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Então, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que o trabalho feito por essa comissão vai ser o melhor trabalho possível.